Olá, eu sou Edilene. Hoje eu resolvi aproveitar aqui a luz do sol. Tá um dia assim muito bonito, então eu estou aqui com luzes naturais. Só estou apenas com a janela fechada porque, sinceramente, aqui costumam passar às vezes pessoas que, sinceramente, eu não sei se elas gostam de ouvir o que eu estou dizendo ou se elas gostam de ficar sondando. Então eu deixo a janela fechada e etc. Mas eu quero agradecer muito a você novamente, tá? Eu quero agradecer imensamente a você que está permanecendo em meu canal. Quero dizer para vocês que, sinceramente, não é fácil manter um canal, principalmente quando este canal, ele, não vou mentir, eu não vejo, em se tratando no número de seguidores, eu não tenho por que mentir e nem omitir que eu não vejo progresso. Essa é que é a verdade. Porém, eu trabalho o lado positivo do meu existir. E o lado positivo do meu existir, ele me indica a não vislumbrar e nem visualizar números. Ele apenas me indica que eu venha aqui e faça a minha explanação. Simples assim. Eu acredito que em algum alcance, se eu alcançar uma pessoa, concorda que já não será 0 pessoa? Então, 38 pessoas já deixou de ser 0 pessoas. Outro dia eu disse a uma pessoa que um oceano não seria um oceano se não fosse uma gota. Se você tira, por exemplo, uma gota do oceano, já deixou de existir no oceano uma gota. Se você tira um copo d'água do oceano, no oceano deixou de existir um copo d'água. Não é por aí? Então, o oceano foi criação e obra de Deus. Porém, para que o oceano existisse, tudo começou, eu tenho para mim, eu particularmente, em meditando a Bíblia, em vendo lá desde a época de Noé, em que a Bíblia é clara, que Deus acabou o mundo em água, eu tenho para mim que aí deu início aos oceanos, mares, lagos e etc. E eu tenho para mim que eu duvido muito estar errada. Assim bem como, outro dia eu estava conversando com a minha mãe e uma das pragas do Egito foram chuvas de fogo. E eu trouxe para a realidade, verbal dos dias, que na realidade foi-se chuva de meteoro, E por que não dizer que esta chuva de meteoros podem ter se iniciado aí os vulcões? Uma chuva de meteoro, cai-se pedras de fogo do céu, com porque tá caindo do céu, tá caindo com uma força estrondosa. Fura-se buracos na terra. E ali, essas pedras, essas chamas de fogo, elas ficam sobre a terra. Podem ter se iniciado aí com estas chuvas de meteoro, ao que a Bíblia chama de chuva de fogo,
podem ter se iniciado aí crateras vulcânicas. Pode ter se iniciado aí também quando ocorreu essa chuva. Morreu-se, pode-se dizer, né, hoje em dia lá para os lados do Egito e etc., os pesquisadores, os geólogos e etc., eles fazem pesquisas encontrando fósseis de animais pré-históricos. Com esta chuva das pragas do Egito, com a chuva de fogo que ocorreu, vocês vão de convir que muitos animais vieram a morrer, além de pessoas. Muitas espécies de árvores deixaram de existir. Provavelmente lugares que eram, vamos supor, cheio de, vamos dizer assim, árvores e etc., transformaram-se em lugares áridos e desertos. Podemos dizer assim. Tudo bem que os pesquisadores têm as suas teorias, porém, se nós trouxermos para o âmbito bíblico, não deixa de ter uma realidade também, né? Mas a mensagem que eu venho trazer hoje, eu já fiz aqui os agradecimentos a você que permaneceu, a você que permanece. Já deixei aqui os meus agradecimentos. Mas a mensagem que eu venho trazer hoje, eu estava meditando na referência de Zaqueu. Outro dia eu estava falando aqui sobre a visita de Jesus, o jantar de Jesus à casa de Zaqueu. E eu confesso que eu voltei a meditar eu vou colocar assim, no Zaqueu. A palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Porém, apesar de Zaqueu possuir baixa estatura, a função que ele ocupava no governo na época o tornava uma pessoa, eu vou colocar assim, aos olhos dos outros, uma pessoa grande. Zaqueu, ele era de tão baixo na sua estatura física que para ver Jesus disse que ele subiu em uma árvore. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça desta árvore, porque eu estarei em sua casa esta noite. Eu, em meditando nessa palavra, desça, eu não vou nem citar aqui a árvore. Eu já vou direto no ponto em que eu, em refletindo na pessoa de Zaqueu, me remeteu. Quando uma pessoa, ela é orgulhosa, ela é ambiciosa, ela é arrogante, ela é atrevida, ela é petulante, ela é, como que eu posso dizer? Se alguém não a obedece, pelo que me leva a entender, ele não era a pessoa de deixar que esta pessoa viesse
a abrir a boca novamente. Então, ao eu em meditando nesta passagem em que Jesus olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desça desta árvore. A sensação que me deu em que Jesus indo na casa de Zaqueu para ter com ele pessoalmente ali, eu vou colocar assim, tornar-se até amigo de Zaqueu, conselheiro, porque Jesus, ele era conselheiro na realidade. Eu tenho para mim que em Jesus, indo jantar na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele viu em Jesus um conselheiro. E eu tenho para mim que uma pessoa, quando tem a outra como conselheira, essa pessoa teve este outro como mais que amigo. Que às vezes você é amigo de uma pessoa, você conhece aquela pessoa, você anda com aquela pessoa, porém, ela se aconselha com outro. Certo? Muitas vezes você é amigo de alguém, você anda com alguém, essa pessoa convida você para festas, convida você para, enfim, mas na realidade ela busca conselhos com outra pessoa. Então eu particularmente, eu tenho para mim que quando uma pessoa te tem como conselheira, na realidade ela te tem muito mais que um amigo. Porque, como eu volto a dizer, um conselheiro é uma pessoa que está, na realidade, dando sugestões a uma pessoa de como ela deve agir. Eu penso assim. Você, quando busca um conselheiro, você está, por exemplo, Jesus foi ter na casa de Zaqueu. Então, é óbvio que Zaqueu pediu conselho a Jesus. Então, quando Jesus disse, voltando aqui, Zaqueu, desça dessa árvore, e ele era um cobrador de impostos romano, vocês vão te convir que um cobrador de impostos, ele é uma pessoa, vamos trazer para os dias de hoje, uma pessoa que se acha, né? É aquela pessoa que tipo assim, olha, você me respeita porque senão eu te ferro. Eu já conheci uma pessoa assim. Você sabe aquele tipo de pessoa, sabe, com aquela velha frase, aquele velho chavão? Você sabe com quem você está falando? Eu particularmente acho que quando você tem um posto, principalmente no governo, alto, você não deve usar o seu posto para intimidar ninguém. Eu particularmente acho que um policial, ele não deve usar o posto dele para intimidar ninguém, nem em trabalho e nem em folga. Esta é minha humilde opinião. Mas eu aqui, em meditando nessa palavra, Zaqueu, desça dessa árvore, eu tenho para mim que Cristo estava dizendo para Zaqueu, Zaqueu, desça da sua arrogância, desça da sua petulância, desça do seu mandonismo, desça da sua falta de integridade, desça, saia, desça desse pedestal humano, desça da vaidade humana. É para se pensar, não é? É para se pensar. Porque Zaqueu, em Jesus indo
ter com ele, voltando aqui, a hora que Jesus saiu da casa de Zaqueu, Zaqueu era uma pessoa totalmente, Zaqueu tinha, eu vou colocar assim, descido da arrogância, do mandonismo, do eu posso, do você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Olha, você sabia que eu posso pegar você e, no estalar de dedos, eu detonar com você, sua família, seus negócios? Ou vocês acham que Zaqueu tinha outro tom de verbalização? Ah, é? Você não vai pagar o que você deve ao governo? Você não vai pagar? Você tem certeza? Ok. Então eu te dou exemplo. Até amanhã para você pensar. Eu tenho para mim que era assim. E não adianta que não era diferente. E quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, Zaqueu tinha descido da arrogância dele, da petulância dele, do mandonismo dele, do você sabe com quem você está falando? Zaqueu tinha descido do olha, não brinca comigo, tá? Zaqueu tinha descido da maldade, porque ao Jesus sair da casa de Zaqueu, no outro dia, tudo que Zaqueu prometeu para Jesus que iria fazer, ele iria devolver tudo o que ele havia arrecadado indevidamente, tanto aos povos quanto aos cofres do governo. Sim, Zaqueu literalmente desceu, eu vou colocar assim, do setor desumano do ser dele, e ele se posicionou como de fato um ser humano, confiante em Deus, com amor ao próximo e respeito a si mesmo. Porque só uma pessoa, quando ela desce do ego, eu vou colocar assim, Zaqueu desceu literalmente de seu ego. E ele passou a respeitar a si, ao próximo, a ponto de devolver ao povo o que lhe era devido e aos cofres também, e a viver apenas com o que lhe era de direito. Agora eu vou trazer para nossos dias. É tão mais fácil, não é verdade? Quando a gente consegue chegar lá de maneira rápida. Outro dia eu deixei uma mensagem num vídeo aqui que eu disse assim, olha, por favor, é tão difícil a gente chegar em tal patamar, não desça de lá rolando. E eu vou falar a verdade, eu vou voltar aqui, teve a marcha para Jesus. Teve a marcha para Jesus. E da penúltima marcha, um determinado político participou da marcha. Um determinado político aí, um ex-político aí, participou da marcha. Eu vou ser honesta com vocês. Eu vou usar da minha sinceridade. Eu achei antiético. Sinceramente, eu achei antiético. Eu achei antiético porque já que este ex-político participou de uma
de uma marcha, não deste ano, mas do ano, eu vou colocar assim, retrasado, o que seria educado, o que seria ético, o que seria literalmente finíssimo, o que seria honrado, tá? O que seria assim de aplaudir se este ex-político, em ter participado da última marcha este ano, mesmo em tendo perdido as eleições, o que seria lindo, lindo, o que seria, sabe aquele gesto? Quieto. Você sabe aquele, com perdão do comentário, cala a boca, amei o Brasil e etc. Se este político, este ex-político, tivesse pego sua esposa, sua família e todas, nós vamos à marcha. Porque uma coisa é você perder a política. Outra coisa é a honra que eu devo ao meu Deus. E aí eu não vou citar a frase que este político, no seu mandato, utilizou em todo o seu mandato. Não vou citar essa frase, mas, para mim, esse político, honestamente, teria ganhado uma honra ímpar para com o povo, para com os dirigentes da marcha e para até com aqueles que com certeza achavam que de fato ele não iria. Porque uma coisa é você agradar a si e ao outro. Outra coisa completamente diferente é você agradar a Deus. E tem um versículo que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Este político, ele ficou inelegível até 2030. Pois eu tenho para mim que algo me diz que se este político tivesse ido à marcha, eu tenho para mim que o Deus que eu conheço, não ia tirar dele tal legitimidade. Eu vou colocar assim. Agora, seria lindo de se ver. Lindo. Seria educado para com o povo. Seria mega respeitoso para com Deus. Porque com a atitude deste ex-político, ele só provou: eu não vi na marcha porque eu amo a Deus. Eu vi na marcha porque eu queria ganhar as eleições. Tem uma diferença muito grande. E aqueles que estão em Deus, não adianta. Eles estão ainda, tem um cântico que diz assim:
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Precisa dizer mais alguma coisa? Você perdeu as eleições? Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, para você que não é político, mas você tem um propósito, você tem uma esperança no altar do Senhor, não faça uma gentileza, uma simpatia, uma cortesia, uma elegância, um gesto por interesse. Faça por puro e autêntico amor e temor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas como águias. E Deus, eu volto a repetir, Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desça desta árvore. Mas eu, em meditando neste dizer de Jesus para Zaqueu descer daquela árvore, Jesus estava querendo dizer para Zaqueu: Zaqueu, desça da árvore da arrogância, da petulância, do você sabe com quem você está falando, do olha, você sabia que eu posso acabar com você num piscar de dedos? Ou num estalar de dedos? Perdão, num piscar de olhos e num estalar de dedos. Para mim, Jesus estava querendo dizer isso. E eu volto a repetir. Este político, este ex-político, em tendo perdido as eleições, e se ele tivesse ido à marcha para Jesus deste ano, eu posso garantir que ele ia ganhar o respeito máximo da população. Porque uma coisa é inegável: o corpo de Cristo tem crescido e louvado seja Deus muito. Então, para você que está em Cristo, eu deixo aqui para vocês um abraço e uma excelente semana. A paz.